Chegamos à parte 3 da aula 4, em que agora vamos tratar sobre a NBR 6028, que foi atualizada em 2021, talvez das que a gente vai analisar em nossa disciplina, seja aquela que foi atualizada mais recentemente, é a caçulinha aqui de todas que compõem o objeto da disciplina de normalização documental. Essa norma, então, estabelece as diretrizes para a construção de resumo, resenha e recensão. Veremos que são elementos diferentes e que têm aplicações diferentes também dentro do contexto da construção do conhecimento. Ela compõe, então, essa aula, o grande grupo da aula 4, a parte 3 compõe o grande grupo da aula 4, onde nós estamos visualizando as diretrizes para a construção do periódico, depois do artigo e agora o resumo, que é um dos elementos que integram um artigo científico. Mas vamos lembrar que o resumo não é veiculado somente no artigo científico, ele pode ser veiculado em outros documentos, num trabalho acadêmico, mesmo num livro, em alguns outros contextos o resumo também é aplicável. Vamos avançando então, e dentro daquela proposta que sempre eu apresento para vocês, que o primeiro slide traz alguns elementos da norma contidos ali na primeira página da norma que precisamos estar atentos. O primeiro deles é a identificação numérica, alfanumérica da norma. Então, nós chamamos e identificamos essa norma como norma NBR 6028 e que teve a sua segunda edição publicada em 2021. Então, por isso, a gente estabelece 6028, 2021, para identificar que trata da modalidade, da edição da norma publicada em 2021. E essa norma ela é batizada, ela tem o título como Norma 6028-2021, resumo, resenha e recensão, conforme a gente visualiza aqui no tópico de título da norma. Bom, o escopo, o objetivo dessa norma é trazer as diretrizes e estabelecer os requisitos para a redação e apresentação de resumos, resenhas e recensões. Pessoal, criar um resumo é uma arte, um resumo bom que traga ali todos os elementos contidos, representativos de um documento, de um texto, de um artigo, de um trabalho acadêmico, demanda uma série de recursos e também demanda uma experiência. Posso dizer para vocês que criar resumos não é algo muito simples, deve seguir alguns parâmetros, algumas diretrizes, embora, na maioria das vezes, se vocês tomarem alguns resumos como exemplo, que são adotados em revistas, que são publicados em revista, digo para vocês que uma maioria absoluta não segue as diretrizes contidas na NBR 6028. Então, quando a gente insere um resumo de qualidade, quando se confecciona um resumo de qualidade, na maioria das vezes dispensa até mesmo a leitura do documento, porque ali você já consegue visualizar de forma plena o que é tratado ali. E muitas vezes a gente imagina que elaborar um resumo é algo só para cumprir tabela mesmo, para atender às exigências. Mas, na minha rotina de atendimento a pesquisadores, lá na biblioteca, eu posso compartilhar com vocês que muitas vezes um estudo se torna difícil de execução, aquilo que se planeja, porque os documentos que estão em análise para compor o corpus do estudo, a massa documental que vai ser utilizada para base, para servir de base ao estudo que está em realização, é dificultado devido à má qualidade dos resumos, à má representação do que é tratado no documento via resumo. Explico melhor. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma pesquisa numa base de dados e aí eu recupero 5.000 registros, 5.000 documentos. Eu não tenho tempo para ler tudo isso. E aí eu preciso usar todos esses documentos, toda essa análise. Bom, a minha análise pode ser baseada no resumo, deve ser baseada no resumo. É um dos critérios de análise para dizer se o documento vai ser incluído ou excluído dentro do meu estudo, dentro do meu trabalho. Bom, se aquele trabalho que foi recuperado via pesquisa numa base de dados, se ele traz um resumo
robusto, que possa atender aos preceitos da NBR, por exemplo, dali dá para você dispensar completamente a análise mais detalhada no texto. Por outro lado, pessoal, se porventura o resumo não apresenta boa qualidade, se ele não informa, se ele é bastante dúbio quanto aos métodos que foram empregados, quanto aos resultados que foram alcançados no estudo, fica muito difícil. E aí a gente precisa olhar com maior detalhe para o documento. Então percebam quanto que a gente consegue muitas vezes numa recuperação da informação para a construção de uma pesquisa nova, como que o resumo pode ser útil desde que ele esteja bem construído, bem estruturado. Muito bem. Vamos avançando então para a próxima tela para que a gente possa recuperar o conceito, né, de resumo, resenha e recensão, tendo em vista que a norma contempla traz diretrizes para a construção de 3 produtos. Então, o resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então, ele vai ser ali conciso, ele tem um limite de palavras para que possa apresentar todos os pontos importantes e relevantes do documento, dispensando, na maioria das vezes, a sua leitura, desde que ele esteja bem estruturado, bem construído. Já a resenha é a análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento. Então, tem esse caráter de análise. Ele não só relata os pontos relevantes, mas faz uma análise. Ou seja, ao fazer análise, depreende-se que é possível inserir ali uma opinião, um entendimento. Já a recensão é uma análise crítica, envolve crítica, descrição, comparação e aqui um detalhe importantíssimo. A recensão ela deve ser elaborada por especialistas. Então não é qualquer um que faz uma recensão. Tem a necessidade de que o sujeito que escreveu a recensão ele tem conhecimento daquilo e elege a sua crítica, e é a crítica observada tanto do lado positivo como do lado negativo, né? Então é a crítica científica, aquela que permite a análise ampla, né? Que nós falamos sobre isso, e é elaborada por um especialista. Então, uma vez feita essa diferenciação entre esses 3 conceitos e esses 3 produtos que a norma estabelece as diretrizes, podemos avançar então para as regras gerais para a elaboração de resumos, resenhas e recensão. Bom, primeiro elemento que devemos observar como regra geral: devem ser apresentados de forma concisa conforme as suas características, independente se é resumo, resenha e recensão, deve ser apresentado de forma concisa. Não é um novo estudo que se faz, não é repetir um novo estudo. Por quê? Porque dispensa a ideia mesmo do resumo, da resenha e recensão, é estabelecer ali uma análise. Para quê? Para que você não tenha necessidade de ler o documento num todo, ou se tratando da resenha e recensão, trazendo ali a opinião, a crítica, a análise mais estruturada. Bom, outro detalhe que, tanto para esses 3 elementos, deve-se evitar símbolos, contrações, reduções e outros que não sejam de uso corrente. E por último, vamos agora verificar que a última orientação é que se evite fórmulas, equações, diagramas. Se porventura é necessário definir previamente cada um desses elementos. Bom, o resumo ele pode ser configurado, construído de 2 formas. Aquilo que nós chamamos de resumo indicativo. Ele tem o objetivo de indicar os pontos principais do documento, mas ele não traz detalhamentos e, por isso, não dispensa consulta ao original. Já a segunda categoria de resumos é aquele que nós chamamos de resumo informativo, que é aquele que, na maioria das vezes, é veiculado nos artigos, nos trabalhos acadêmicos, porque ele tem a finalidade de informar metodologia, resultados, o delineamento da pesquisa como um todo, conclusões que foram alcançadas, descobertas com a pesquisa. Para quê? Para dispensar, inclusive, a consulta ao original. Então, assim, a ideia é que
ao analisá-lo, você pode, ao analisar o resumo informativo, você já possa julgar se a leitura do documento vai ser útil ou não para a sua pesquisa, para você, dentro do contexto de sua pesquisa. Aqui eu vou abrir só um parênteses para fazer um comunicado a vocês, compartilhar um pouco de algo que vem sendo pesquisado, inclusive pela professora Paula, coordenadora do curso de biblioteconomia, né? Todos vocês conhecem bem. Um dos focos de análise do pós-doutorado da professora Paula foi a análise da aplicação de resumos estruturados, que é um outro tipo de resumo que eu não estou apresentando aqui, porque o que a gente está apresentando é o que está contido na NBR 6028, mas um resumo estruturado é um modelo que tem ganhado muito espaço nas revistas científicas de fora do Brasil, mas no Brasil algumas revistas também já estão contemplando. É muito comum nas revistas na área da saúde, e algumas revistas também, mesmo na nossa área, também já adotam um resumo estruturado. Qual é a ideia? Identificar por etiquetas. Introdução, aí coloca o textinho ali relativo. Métodos, coloca quais foram os métodos aplicados. Objetivos, coloca quais são os objetivos. E conclusões, descobertas, considerações finais, coloca ali. Então ele é estruturado, ele segue um padrão com etiquetas, com identificação já clara, e isso vale para todos os demais resumos. Isso facilita enormemente a vida do pesquisador, daquele que está ali levantando documentos para fazer parte, para integrar o corpus documental da pesquisa que está sendo construída. Por que eu não detalho mais? Porque a gente está tratando da NBR 6028. Mas já comento com vocês que talvez num futuro próximo, quando a NBR for atualizada, esse possa ser um formato que também vai ser inserido na NBR. Nós torcemos por isso, porque facilita muito tanto a vida do bibliotecário para identificar os documentos, a vida do pesquisador e mesmo a construção nas regras estabelecidas para a construção dos resumos. Valeu? Mas voltando aqui ao que diz respeito ao nosso contexto, a análise da 6028, vamos trazer aqui um outro trecho retirado lá da NBR 6028. O resumo, então, ele deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. Então, é aquela lógica que eu disse para vocês há pouco. Para quê? Não, nós não vamos escrever um novo texto, nós vamos representar de forma padronizada, ali a partir do que se diz num resumo, que deve estar contido num resumo, o que é tratado no texto como um todo. A ordem e a extensão dos elementos dependem do tipo de resumo. Então, para resumo informativo, há uma lógica, para o resumo indicativo, há outra. E o tratamento que cada um recebe do documento original. Bom, avançando então, algumas dicas para a construção do resumo, algumas diretrizes que estão contidas. O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas em um parágrafo único. Não tem parágrafo o resumo, é um bloco de texto. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, que é composto de frases concisas, com períodos curtos ali entre o ponto final e o estabelecimento de um novo período. Para documentos técnicos ou científicos, recomenda-se o resumo informativo. Então, o informativo é aquele que, pela construção, pelos elementos que são demonstrados nele, dispensa consulta original. Convém usar o verbo na terceira pessoa. Isso aqui é uma novidade trazida pela versão de 2021, porque a versão anterior da 6028 dizia que era obrigatório. Agora ela diz que convém usar o verbo na terceira pessoa. Quando não estiver no documento, ele é precedido pela referência. Então, é um resumo que está desvinculado do documento, a necessidade de mencionar ali a referência, de acordo com a NBR 6023, do documento que está sendo resumido. No caso das revistas, que a gente visualiza um resumo contido na revista, isso é dispensável, por quê? Porque ele está no documento, já tem todos os elementos ali que o fazem identificar que ele compõe aquele documento. Após o resumo, então vamos considerar aí que isso é parte integrante do resumo, devem figurar as palavras-chave representativas do conteúdo. Também é outro elemento importantíssimo, porque palavra-chave é ponto de recuperação, pessoal. Então, se a gente representa bem o conteúdo de um documento por meio das palavras-chave do resumo,
esses elementos, título, resumo e palavra-chave, em uma base de dados, eles são pontos de recuperação. Isso quer dizer o quê? Quando eu faço uma pesquisa na caixinha de busca, tipo aquela do Google, da Cielo, que vocês conhecem, ao inserir aquele termo ali, ele vai ser buscado no resumo e em palavra-chave. Então, esses elementos devem ser os mais fidedignos possível do conteúdo que é tratado no documento. E devem ser grafadas com letras minúsculas as palavras-chave, separadas entre elas, faltou elas aí, desculpa, tá? Por ponto e vírgula. Vou adequar e depois disponibilizo bonitinho para vocês. Um exemplo de um resumo. Aqui está. Então vamos lá. Ó. Deve ser composto por uma sequência de frases concisas, que é ponto, ponto, nada muito grande. Para documento técnico e científico, recomendo o resumo informativo. A gente já vai ver que isso aqui é um resumo informativo. Esse aqui está no documento, então é de um trabalho acadêmico, não precisa, então. Convém usar o verbo na terceira pessoa após o resumo, a gente já vai verificar daqui a pouquinho, que devem ser inseridas palavras-chave representativas do conteúdo, que devem ser separadas entre elas por ponto e vírgula. Aqui também é uma novidade, porque no passado era ponto. Palavra-chave, ponto. Outra palavra-chave, ponto. Agora é ponto e vírgula e no final, um ponto final. Beleza? Então vamos pegar esse resumo aqui. Como que eu posso inferir que isso aqui é um resumo informativo? Perceba que ele traz aqui, ó, o objeto. Este estudo mapeia e descreve os indicadores que vêm sendo adotados em diferentes plataformas e sistemas para avaliar a produção científica publicada em livros acadêmicos. Então, ele traz aqui o objeto do estudo. Depois, ele traz a estratégia metodológica. A estratégia metodológica com natureza descritiva e abordagem qualitativa inclui mais de uma técnica em análise. Também continua dizendo aqui sobre a metodologia. Ó, na fase inicial, por meio da pesquisa exploratória, foram consultados especialistas e grupo de pesquisas, além de artigos periódicos localizados em bases de dados e portais nacionais e estrangeiros. Continua aqui, ó, no contexto dessa ampla consulta, foram identificados, já começa a mostrar os resultados, está vendo? 24 sistemas de avaliação de livros acadêmicos mencionados na literatura ou disponíveis na web. A segunda fase da pesquisa foi dedicada ao exame documental e de conteúdo. Continua demonstrando ainda os resultados e o método. Então agora ele compila com os resultados. Os resultados da pesquisa apontaram a existência, que já vai entrando também na conclusão, nas considerações finais, de 7 indicadores que, não obstante ou apresentaram variações, estão, em sua maioria, voltados principalmente à mensuração qualitativa do impacto dos livros acadêmicos, e aí vai seguindo. Então percebam que a gente tem aqui identificado o objetivo desse trabalho, que está aqui por detrás do resumo, o percurso metodológico, aqui adotado, e os resultados. Além disso, até traz, eu não marquei aqui, ó, traz um pouco da revisão de literatura, que ó, o panorama atual das iniciativas de avaliação de livros acadêmicos caracteriza-se por um variado esforço na direção de desenvolver metodologias que certifiquem a qualidade e o interesse dos livros científicos. Legal? Então, essa aqui é uma estrutura que pode ser adotada, que contempla, né, que vai ao encontro da proposta do resumo informativo. Vamos lembrar que o resumo informativo, vamos só aqui trazer, informa a finalidade, a metodologia, os resultados, as conclusões, dispensando a consulta original. Então, compreende-se que, por esse exemplo aqui, ó, dispensa-se a consulta original. Por aqui eu já posso ter uma ideia do que trata o documento e analisar. Ó, eu vou ler todo ou não vou ler porque não se adequa à minha intenção de pesquisa. Como nós vimos, após o resumo, elemento integrante da ideia de resumo, as palavras-chave. Palavras-chave, né? Palavras-chaves não, palavras-chave, que tem o objetivo de representar, por meio de algumas palavras, né, o conteúdo tratado no documento. Então, aqui, para representar não o resumo, mas o documento como um todo. Representativa do conteúdo do documento. Avaliação da produção científica, indicadores de desempenho e impacto, livros acadêmicos. Até sugere-se, eu sei que isso é uma coisa incomensurável, até irrealizável, que essas palavras-chave possam ser retiradas de tesauros, de catálogos de autoridade. Vocês vão estudar isso agora, nesse período, os tesauros, catálogos de autoridade, para quê? Para fazer o controle terminológico. Para quê? Para que facilite
a inserção desse conteúdo, a indexação, o tratamento temático desse conteúdo em bases de dados e catálogos. Legal? Então, é isso. Vamos falar agora sobre a extensão e dos resumos. Lembrando que para trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos e ou científicos, a norma estabelece que o resumo deve ter um intervalo aí de 150 a 500 palavras. Para artigos de periódico, de forma mais sucinta, de 100 a 250 palavras. Para documentos que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, de 50 a 100 palavras. Avançando, regras para apresentação de resenhas e recensões. Então, fechamos o capítulo resumo e aqui rapidinho vamos verificar as regras para resenhas e recensão. Deve ser composto por uma sequência de frases concisas, sem enumeração de tópicos, conforme nós vimos no resumo. Não estão sujeitas a limite de palavras, então atentam-se a isso. A gente não vai reescrever um novo trabalho, mas também não precisa se adequar a esses limites, como nós vimos no caso dos resumos, de 150 a 500, de 100 a 250, de 50 a 100, dentro daquelas categorias que vimos no slide anterior. Para resenha e recensão, não há limite. São elaboradas por outra pessoa, atenção, resenhas e recensão são elaboradas por outra pessoa, sendo a recensão um especialista na área que precisa escrever recensão, a resenha não necessariamente, são elaboradas por outra pessoa que não o autor do documento. E quando não estiver no documento, é precedido pela referência. Vamos ver um exemplo, aqui está. Isso aqui é uma resenha que foi publicada em um periódico. A autora é a Isa Maria Freire, o título aqui está. E o texto que foi resenhado é esse aqui, ó. Helena Santos, Complexidade, Informalismo, as contribuições de Edgar Morin e Manuel Castells. Aqui ela comenta, ó, essa resenha apresenta o relato de leitura de um capítulo de livro chamado Infocomunicação. Então ela faz resenha dessas duas obras aqui, ó, do Castells, né, e do Edgar Morin, e também desse outro aqui de Ramos. Então ela faz essa resenha das obras. É publicado na revista Informação e Sociedade. Beleza? Então aqui ela tem a liberdade de fazer citação. Não tem aquela característica de ser um bloco único, como são os resumos. Percebam que aqui ela faz parágrafos, né? Ela constitui a resenha em parágrafos. Só pede que não seja enumeração de tópicos. 1, sei que, 2, tal, e assim. Valeu? E não tem limite de palavras. Muito bem. Não está no documento o que foi feito? A referência a ele, porque isso foi publicado à parte. Esses dois documentos são livros. Isso aqui, já a resenha, ela foi publicada em uma revista. Valeu, pessoal? Caminhando, então, finalizamos a nossa aula. Uma vez mais, não dispensa, o que é aqui apresentado, não dispensa a consulta às normas da ABNT, em especial a norma 6028. Ela é bem curtinha, acho que são 2, 3 páginas, bem sintéticazinha. Vocês podem ler de forma aí, bem rapidinho o conteúdo da 6028. Muito obrigado, eu sei que foi muito longo o conteúdo dessa semana, mas é a forma da gente apresentar aí de forma mais detalhada possível, trazendo exemplos, para que não fique somente o que está conceituado na norma, sem a aplicação, sem a demonstração para vocês. Obrigado e nos encontramos na próxima semana com o conteúdo da aula 5 e semana 5. Grande abraço, boa semana para vocês e até breve.